Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre planejamento ágil e dar um foco maior nos OKRs. A Laura, algum tempo atrás, a gente se conheceu num evento, né, no HR for Results, lá em São Paulo, conexão aí com uma conhecida nossa em comum, que é a Camila. E a gente conversou um pouquinho lá e depois a gente se conectou no LinkedIn. Ela veio falar comigo, pô, eu queria você lá no clube falando sobre OKRs, trazendo uma visão mais prática. O pessoal ainda tem bastante dúvida sobre como trazer essa cultura para dentro do time. E aí a gente foi desenhando esse encontro que está saindo aqui hoje. Espero que vocês curtam. Sintam-se bem à vontade para poder colocarem dúvidas aqui no chat. Eu vou ficar de olho para ver se tem algum comentário aqui que eu posso trazer durante a apresentação. Mas eu vou em alguns momentos, direcionar perguntas para que vocês possam falar também, tá? Então, quem quiser abrir o microfone aí ao longo do papo também está super convidado. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, então Sim. vem. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou administrador, me descobri no RH ainda na faculdade, logo no primeiro período eu já estava trabalhando com essa área, assim como a Laura também me encontrei aí um grande apaixonado por todos os temas ligados a pessoas e a desenvolvimento. Depois de um tempo entrei na Conexão Talento e hoje sou sócio da Conexão Talento, que é uma consultoria de RH. A gente atende aí diversas empresas em muitas frentes ligadas a RH, seja cultura, contratação, treinamento, OKRs, comunicação, enfim, diversos temas. Esse ano a Conexão fez 10 anos, então a gente teve festa, foi um momento muito legal de olhar para esse passado aí e rever todas essas conquistas que a gente teve ao longo desse caminho, inclusive os próprios OKRs. Em 2020, no início da pandemia, foi quando a Conexão realmente ficou imersa na criação e na mudança da estrutura estratégica da empresa para implementar os OKRs. Antes disso, era mais um conceito em que a gente estudava, eu já tinha lido um livro, já tinha feito um curso ou outro ali, mas não tinha vivido isso na prática. Então, tem basicamente 2 anos aí que eu tenho contato com os OKRs e com essa parte de como transformar isso em estratégia, e a gente vem implementando isso em diversas empresas. Mas que embora para o conteúdo, que é isso que importa. Trazendo um pouco de contexto, eu imagino que aqui do grupo, né, como a gente está falando de um grupo de agilidade, né, para o RH, o time aqui já tenha conhecimento sobre agilidade, sobre como que esse tema ganhou uma proporção tão grande e tem cada vez, né, se desdobrado em mais formatos, mais ferramentas, mais práticas, e como que isso é conectado com o RH. É um tema que não é novo, já vem há algum tempo aí sendo estudado e desenvolvido, diversas práticas que foram criadas ao longo do caminho. No Brasil, um movimento ainda mais recente, o RH envolvido nisso também é um movimento um pouco mais recente, né? O tão falado RH ágil e como que isso está conectado aos novos modelos organizacionais. Mas o fato é que muitas das coisas vieram a partir do Manifesto Ágil. Eu imagino que vocês já devam ter visto isso, principalmente quem fez formações ligadas à agilidade. É um conceito já bem trabalhado, mas que muitas vezes a gente esquece um pouco do que está escrito aqui e de como colocar isso em prática. A gente ainda vê que muitas empresas focam muito nas estruturas em si e esquecem da cultura que tem que estar presente ali para que essa estrutura funcione. E principalmente do conceito de agilidade. Até hoje, eu entro em algumas empresas que aplicam agilidade, ou tem esse discurso, né? Tem algum framework ali de agilidade, mas quando a gente vai ver realmente a mentalidade, os valores, os princípios daquela empresa não estão alinhados com os princípios, valores e mentalidade da agilidade, que está muito ligado à adaptabilidade, está muito ligado à melhoria contínua, a ciclos de feedbacks mais curtos, né? Tudo isso que a gente vê em muitas empresas, mas vê que às vezes a gente tende a ir para o lugar de só ser tarefeiro e de não olhar realmente para o que importa. E o OKR, ele veio muito nesse contexto, né? De realmente cumprir esse pedaço que talvez faltava em outras estruturas ágeis, né? Existe um grande questionamento de que adianta a gente ter agilidade se a gente não sabe para onde ir? Essa é a verdade, né? O que adianta a gente ser mega eficiente ali em fazer algo se a gente não está pensando no porquê que a gente está entregando aquele algo? Então, o OKR ele veio muito para cumprir esse papel, para realmente trazer sentido, propósito e contexto
para essas estruturas ágeis que já eram presentes em muitas empresas. Então, essa frase do Peter Drucker aí é bem antiga, mas que ainda é muito atual, né? Nada é menos eficiente do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. E a gente vê que muitas empresas passaram por esse contexto, né? De estar ali num nível de produção alto, num nível de produtividade bem interessante, mas entregando coisas que efetivamente não estavam contribuindo para o resultado da empresa, que não estavam conectadas com a estratégia. E no final, apesar de terem qualidade, apesar de serem bem feitas, não estavam contribuindo para os resultados da empresa. O OKR, assim como vários temas ligados à agilidade, não são novos. Lá de 1970, a gente já tem relatos do tema sendo desenvolvido e sendo criado, né, ao longo do tempo, mas realmente a partir dos anos 2000 foi quando ele começou a ficar mais famoso no mundo por conta do Google. O Google conseguiu ali ter quase que uma mentoria no início dele e quase todo o crescimento do Google, toda a construção da empresa foi muito com base nos OKRs. Então, por isso que ficou um case tão conhecido no mundo todo. Porque foi uma empresa que cresceu, né, que se desenvolveu quase que completamente desde o início com base nos OKRs. E o Google se tornou o que todos nós conhecemos, o impacto que ele tem hoje no mundo, e, de forma geral, como um case, né, de startup, e por conta disso, muitas outras empresas usaram esse modelo e passaram a replicar essa estrutura que ficou tão famosa pelo Google. E aí, eu queria perguntar para vocês, o que para vocês é um OKR? Queria que vocês colocassem aí no chat. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma frase direta, pode ser até uma palavra só. Eu sei que vocês já tiveram outros encontros aqui ligados ao tema, então eu imagino que alguns já saibam um pouco desse conceito. A minha ideia é que hoje nem se aprofundar muito no conceito do que é OKR, é mais falar da prática de como implementar isso dentro de uma empresa, de quais são as cerimônias, de como que é o check-in, de como conectar isso à estratégia. Então eu queria saber como é que tá aí com relação a conceito. Quem quiser falar no microfone também fica à vontade, tá? Olha Técnicas só, para focar em isso. metas e objetivos. Priscila. Tá escrevendo. Ademir, uma ferramenta de alinhamento estratégico para toda organização. Laíra, OKR são objetivos e resultados chaves que direcionam se esse objetivo foi atingido. Gustavo, cascateamento de objetivos organizacionais. Legal, vários conceitos. Porque o OKR, já falando um pouco da definição, né? Ele, apesar de ser simples, como ele mesmo definiu aqui rapidamente, a aplicação ela é complexa. Ela exige que você tenha conhecimento e esteja disposto a errar. Esse é o ponto, assim, porque é uma estrutura que, apesar de ter conceitos e princípios bem definidos, a prática acaba mudando muito de acordo com a empresa e de acordo com o que essa empresa já tem de prática. Esse é um dos principais pontos. Muitas empresas já têm sistemas de gestão de metas, de avaliação de desempenho, estratégia e planejamento, e tentam simplesmente colocar o OKR e acreditar que tudo vai se alterar porque o OKR foi implementado. Isso não é uma verdade. Como vocês viram, o que foi destacado aí no vídeo principalmente foi o porquê, né? A questão do porquê algo está sendo feito, se aquilo realmente precisa ser feito, se está claro para todos para onde essa organização, ou essa área, ou essa equipe está indo. Essa parte é uma que falta muito. Obrigado. A Thiago colocou o link aqui. O Felipe também, obrigado. E aí, a estrutura básica, assim, né? Para quem nunca viu o OKR, mas eu imagino que já tenham visto, né? Tem uma estrutura bem simples, né? Que é o próprio acrônimo da palavra, que é o OKR, né? Então, objetivo e resultados chaves. O resultado chave seria o Key Results, por isso que é KR. E um OKR é um conjunto de um objetivo com alguns resultados chaves. Isso é um OKR. O objetivo, eles são descrições qualitativas memoráveis, adoro usar essa palavra, né? São descrições memoráveis do que a gente quer alcançar. São curtos, são inspiradores, são envolventes e tem esse objetivo de motivar a equipe para garantir que o time tenha clareza do que aquela área ou aquela empresa quer alcançar. Já os resultados-chave são um conjunto de resultados que medem o seu progresso em direção a esse objetivo. A ideia é que todos os key results devem ser quantitativos e mensuráveis.
Então, a gente tem que saber como a gente está medindo esse progresso, como eu mensuro se eu estou avançando em direção a esse objetivo. E as iniciativas é o que efetivamente a gente vai fazer para poder alcançar esses OKRs. Quais são os projetos, tarefas, atividades que a equipe tem que executar para entregar esses resultados chaves e, consequentemente, atingir esse objetivo. Essa é a estrutura do OKR. É só isso. Mas tem até uma frase aqui que o próprio John Doerr definiu que é muito interessante, que em uma frase ele consegue incluir toda a estrutura do que é um OKR, né? Então, eu vou, e aí vem o objetivo, medido por, e aí vem os resultados chaves, e fazendo, e vem as iniciativas. Então, se você consegue pensar no seu caso, da sua empresa, da sua área, e consegue aplicar dentro dessa frase, fica muito claro se o objetivo, o resultado-chave e as iniciativas estão bem escritas e bem definidas. Se você formula essa frase com os seus exemplos e não fica bem definido, fica claro que você errou ali em algum momento, ou na definição do objetivo, ou na definição do resultado-chave, ou na definição da iniciativa. Vamos para um exemplo aqui bem simples, tá? Assim, para que vocês entendam o conceito de forma mais objetiva. Qual seria, antes de tudo, né, um exemplo que a gente pode trazer é uma empresa ou uma área que quer criar uma experiência incrível para o cliente. Isso parece maravilhoso, né? Mas como é que a gente sabe se essa experiência é incrível? Como que a gente consegue medir essa experiência? Justamente por isso que existem os KRs. Como a gente pode medir se a gente está proporcionando uma experiência incrível para o nosso cliente? Duas boas opções, que a gente até colocou aqui, é o NPS e a taxa de recompra. Ou seja, se o nosso cliente ele está bem com o nosso trabalho, se ele está feliz com a nossa entrega, é possível que ele compre de novo da gente. E, além disso, né, se ele está satisfeito com a nossa entrega, é possível que ele recomende. Alguém ativou o microfone. Deixa eu botar ele. Pronto. E se ele está satisfeito com a nossa entrega, é possível que ele recomende também o nosso produto, o nosso serviço para outras empresas. Então, medir NPS e recompra pode ser um bom indicador para saber se a gente tem uma experiência incrível para o nosso cliente. Mas tem um outro KR aí que seria um KR de equilíbrio, né? Muito comum as empresas fazerem isso. Porque só medir NPS e recompra pode dar a impressão errada. Pode encorajar o time, nesse caso, a fazer o cliente feliz a qualquer custo. E dessa forma a gente pode incluir um KR de contrapartida de custo de aquisição de clientes. Então a gente quer fazer o cliente feliz, mas a gente mantém os custos de controle ali daquela área, por exemplo. Esse exemplo é um exemplo genérico, tá? É muito difícil saber se um OKR está certo ou errado, sem saber em que contexto ele está sendo empregado. Eu já vi objetivos sendo corretos numa organização e talvez incorretos em outra, porque tem que estar muito conectado com realmente o objetivo daquela área, daquela empresa. Para uma certa empresa, pode ser que um objetivo não seja gerar uma experiência incrível. Ela vai olhar esse exemplo aqui e vai falar, todas as empresas têm que gerar uma experiência incrível para o cliente. Pode ser que não. Se a sua empresa talvez já gera uma experiência incrível para o cliente, talvez você tenha outros objetivos a serem definidos. Isso aqui é só um exemplo para tangibilizar o conceito, tá? Mas, quando a gente pensa no OKR, muitas empresas adotam essa estrutura muito mais para colher os benefícios que ela gera numa cultura e num time. E aqui a gente tem os 4 principais benefícios, né, de você ter um OKR numa empresa. Primeiro, ter foco e comprometimento com prioridades. E realmente você direciona todos os esforços para um lugar bem definido, para um lugar bem aglutinado. Você tem os times alinhados e conectados, porque como você tem algumas estruturas que eu vou compartilhar logo mais, a gente consegue conectar os times para criarem objetivos em conjunto. E isso gera muito alinhamento da equipe. Você cria responsabilidade com os resultados, já que todos têm acesso a essa estrutura, fica fácil de você acompanhar e responsabilizar as entregas e sem medo de sonhar grande. O OKR ele tem esse jogo de
trazer um desafio a mais para o time para que ele sonhe com algo que talvez naquele momento possa parecer um pouco distante. O objetivo ele tem muito esse papel de ser algo intangível mesmo, de ser algo parecido como um sonho, para que depois eu tenha KRs que realmente detalham o como eu vou fazer para alcançar esse objetivo. Então, com essa estrutura aí, quem é de quase todos aqui, eu imagino que sejam de RH, né? Imagina, se você tem uma equipe que tem foco e comprometimento com prioridades, que está alinhada e conectada, que não tem medo de sonhar grande e que tem responsabilidade e acompanha suas entregas. É um cenário muito positivo, né? Você acaba tirando alguns problemas que são muito comuns em empresas, né? Como falta de alinhamento entre as equipes, entre a diretoria e os colaboradores, falta de foco dos colaboradores nos resultados da empresa, falta de transparência entre as equipes, dificuldade do colaborador conseguir conectar a sua entrega com a entrega da organização, dificuldade de transmitir a cultura para a empresa. Tem muitos pontos que o OKR pode impactar numa organização, se bem implementado e bem executado. E por isso que o OKR acaba tomando um papel que é muito além de simplesmente metas, muito além de um sistema de gestão de metas. Muitas organizações, o OKR acaba se tornando realmente algo que baseia a cultura daquela empresa, porque ele mexe com muitas estruturas internas que até então estavam muito bem definidas e que para o OKR ser bem implementado, elas precisam ser alteradas. Não é possível o OKR ser sustentado numa empresa e ter os resultados que ele promete ter se você não tem uma cultura que colabora com essa estrutura. E aí a gente tem aqui essa casinha, que a ideia é realmente representar o que é uma estrutura, né? O OKR, para ele ter sucesso numa empresa, ele precisa ter uma estrutura de base muito bem definida e bem trabalhada dentro de uma equipe. 3 pilares que estão aqui, que é a estratégia, planejamento e agilidade, precisam sustentar diretamente o OKR e, por baixo disso tudo, a cultura. Muitas organizações, eu entro em algumas empresas e que o CEO foi para uma palestra, para um evento que falou dos OKRs, ele ficou mega engajado, viu lá resultados astronômicos e voltou e quer implementar isso a qualquer custo na empresa. Eu já vi muito esse cenário. Ver lá, pô, OKR e tal, resultado, não, a gente tem que fazer isso agora, vamos fazer acontecer e tal. Quando a gente vai olhar para essa empresa, a gente vê que tem muitas coisas lá dentro que precisam ser alteradas para que o OKR funcione de forma efetiva. Quando você começa a introduzir como o OKR qual a estrutura, quem tem que participar, quem vai ver, de quanto tempo você vai ser atualizado, esse CEO, esses sócios começam a questionar o modelo e aí começam a tentar incluir o OKR no que ele já tem. Então, basicamente, a gente pega tudo que a gente tem de meta ali e fala que agora a gente tem OKR. Só para a gente, né, ter esse marketing e conseguir engajar mais o time e tal. Isso acaba sendo muito ruim. Mas é aquela história, né? Não tem certo ou errado de quem vem antes ou depois. Fato é importante você ter uma estrutura de estratégia, planejamento, agilidade e cultura que apoie os OKRs, mas é possível você ter os OKRs ajudando na transformação dessa estratégia, desse planejamento e dessa cultura. É super possível. Inclusive, isso é comum de acontecer. É muito difícil você implementar o OKR numa empresa que não vai ser transformada com relação à estratégia, planejamento e cultura. Isso vai acontecer. Só que tem que ser coisas que andem em conjunto. Não tem como você chegar numa empresa e implementar o OKR e não mexer na estratégia, e não mexer na cultura, e não mexer no planejamento. Exatamente, Felipe, o ovo ou a galinha. Não tem certo ou errado. O fato é, se você implementa o OKR, você tem que ter certeza que você vai mexer em todas as estruturas que estão aí embaixo. E que elas têm que estar dispostas a serem alteradas. Porque algumas dessas estruturas mexem com coisas muito sensíveis em algumas empresas. O nosso foco hoje aqui é falar efetivamente de estratégia e planejamento. Qual é a conexão dos OKRs com essa estratégia e planejamento? Para que isso realmente funcione dentro de uma organização. Então, vamos começar falando sobre o formato do planejamento estratégico e como que hoje ele é aplicado dentro de uma empresa. Queria começar esse tema perguntando para vocês 2 coisas, tá? Quem tiver com o celular aí puder escanear o QR Code e acessar aí, ou até entrar no site aí www.menti.com e digitar esse código, tá? E responder a primeira pergunta. A estratégia da empresa que você está hoje é clara para você?
Responda aí. A estratégia da empresa que você está hoje, ela é clara para você? Vamos começar a ver os resultados aqui, que já estão aparecendo. Uma opção seria sim, a outra seria não, e a terceira seria que estratégia, né? Como se a empresa não tem uma estratégia. Ó, legal, 62% a estratégia é clara. Interessante. Vamos ver se já atualizou aqui mais alguma coisa. Ó, surgiu e deu uma diminuída. Vamos para a segunda. Agora eu quero que você faça uma reflexão sobre o quão essa estratégia é clara para a equipe de vocês, tá? Principalmente aí quem é liderança, quem tem aí um impacto direto, ou até para quem é RH também. Vamos lá, quero ver mais respostas. Por enquanto temos só 6. Deixa eu atualizar aqui. Ó, 100% no não. Interessante isso, né? Se a gente pergunta para a pessoa se a estratégia é clara para ela, muitos falam que é clara. Não muitos, né? 50%, 50 e poucos por cento. Agora, se a gente pergunta se é claro para a equipe, muitos falam que não. Ó, ainda teve mais uma atualização aqui. Ó, que estratégia. Por que que esse exercício é interessante, né? É até mais comum hoje em dia, e aqui, né, falando de RH e de agilidade, que vocês estejam em empresas que já são mais evoluídas nesse tema, né? O ano de 2020, a pandemia, foi um período em que muitas empresas tiveram que reformular completamente as suas estratégias. Quem não conseguiu fazer isso a tempo, inclusive, sofreu muito mais do que outras empresas. Então, esse período serviu também de um momento que muitas empresas conseguiram abrir mais essa estratégia para o time, e isso mudou um pouco. Mas, olhando para o mercado, essa pesquisa é de 2019, uma pesquisa da Harvard Business Review, mostrou que 85% dos times de liderança executiva gastam menos de 1 hora por mês discutindo estratégia. E 50% não investem tempo nenhum discutindo essa estratégia. Isso por mês, tá? 1 hora no mês. E 95% dos funcionários de uma empresa não entendem a sua estratégia. Olha isso. Isso mostra como que esse tema que é tão importante, que é muito conectado aos OKRs, né? Porque está muito ligado àquele porquê, ainda é muito falho em muitas organizações. Quando a gente olha para o planejamento estratégico tradicional, a gente tem normalmente esse cenário aqui, né? Um cenário em que a gente tem equipes diferentes, bem segmentadas, bem divididas, bem em silos divididos, que definem suas estratégias para o ano, seus orçamentos, suas definições e top-down, né? Só quem participa disso é a alta diretoria, sócios, acionistas, dependendo do tamanho, né? Diretores, CEOs. É muito lento e burocrático. As empresas ficam meses, semanas definindo isso e aprovando e reatualizando, de forma que no final do processo você nem lembra direito algumas coisas que foram definidas no início. Muito orientado à tarefa e a projeto, né? Você sai dali com uma grande lista de afazeres a serem cumpridos naquele ano e você nem consegue conectar muito isso aos resultados da empresa, porque você ficou só focado nos projetos e agora meu objetivo é entregar aquilo. O RH vive muito isso. Como a gente entra em RH de empresas que estão ali entregando projetos, tem algo a entregar, e aí quando a gente pergunta, mas por que isso está sendo feito?
E o RH não lembra. Ah, porque foi definido lá no planejamento estratégico. Aí a gente fala, maravilhoso, mas por quê? Qual era o resultado? Qual foi o ponto que gerou essa necessidade? Isso fica completamente conectado. Então, hoje, existem alguns modelos de estratégia que trazem um formato um pouco diferente. Aqui, de forma visual, já fica claro que a gente tem uma interdependência das áreas. Apesar da gente ter as áreas separadas, elas se convergem em alguns pontos. Então, você começa a ter áreas que juntas pensam em estratégias, juntas pensam em objetivos. Outra grande diferença, você tem o envolvimento de mais pessoas dessas áreas na criação dessa estratégia. Eu começo a envolver outros níveis dessa empresa na definição dessa estratégia, para que ela possa contribuir. E, com isso, o time fica mais envolvido na definição da estratégia, mais engajado, né? O senso de compromisso fica mais forte. Transparência, que é algo que em muitas organizações não acontece, né? Muitos times não têm acesso à estratégia, e aí fica com esse senso de que, pô, eu tô fazendo isso aqui, mas eu nem sei por quê, eu não sei, talvez porque não foi falado, e porque eu não tenho acesso, ou porque eu não lembro. E também uma estrutura adaptável, que permite mudança ao longo do tempo. Uma estrutura que está disposta a se adaptar a um cenário de mercado, a um contexto, a uma mudança, tá? Quando a gente trabalha em algumas empresas, é importante pensar em etapas, tá? De forma bem resumida, assim, né? Como é que seriam as etapas de uma estratégia? E aí, pessoal, isso vai depender muito do tamanho da organização de vocês. Eu imagino que aqui tem pessoas que são de organizações gigantescas, né? Que tem uma mega estrutura de planejamento estratégico, de equipes, diretorias, de unidade de negócio, e pessoas que estão em empresas pequenas, com equipes pequenas, multidisciplinares, startups. Então, isso vai variar muito. Mas, de certa forma, essas etapas, elas se mantêm, em alguns casos. Inclusive fazendo o planejamento estratégico da sua área de RH. Essa estrutura que eu vou apresentar aqui pode ser aplicada dentro de uma área. Se você não tem ali na sua empresa hoje o poder de influência na estratégia e de participação, é possível aplicar isso aqui dentro de um time. A gente já fez isso e também teve resultados muito interessantes. Primeiro, você tem uma etapa de diagnóstico, que é realmente entender todo o cenário atual daquele mercado, daquele contexto, daquele cliente, da proposta de valor, do segmento, dos pontos fortes e dos pontos fracos. Então, uma análise bem grande do cenário atual. Depois, a definição da estratégia, a definição de qual é esse caminho, de qual é esse porquê, de qual é esse resultado que eu quero alcançar num período de tempo. Depois, a implementação dessa estratégia, e aí entra muito forte os OKRs. Os OKRs é uma ótima estrutura para implementar uma estratégia. E depois o acompanhamento, que é efetivamente, ao longo desse período, acompanhar se os resultados estão sendo entregues, né? Que é um ponto que muitas empresas falham. Execução e acompanhamento. Eu defino aquilo tudo lá, eu demoro semanas para definir, eu aprovo isso centenas de vezes e depois do tempo eu não olho isso. Isso fica como algo a mais no meu trabalho. Eu tenho a minha rotina e tenho o planejamento estratégico. E isso acontece em algumas empresas com OKR também. Eu tenho a minha rotina de trabalho e tenho os OKRs lá que eu tenho que fazer. Isso acaba sendo muito ruim para essa cultura. Vamos entrar um pouquinho no detalhe de cada um aqui. Primeiro, diagnóstico. Existem dezenas de formatos diferentes de você fazer esse diagnóstico numa organização. Eu trouxe aqui para vocês alguns, tá? Que podem ser utilizados. Tem vários. Dividir aqui em duas características, interno e externo. Então, é sempre legal, nesse momento de diagnóstico, você separar ferramentas que vão avaliar a sua empresa internamente e ferramentas que vão analisar a sua empresa perante o mercado que ela está inserida. Se você está fazendo isso de uma área, também é possível fazer essa mesma divisão. A análise da sua área internamente e a análise da sua área externamente. Tanto olhando no caso do RH, como está o mercado de RH, como olhando para as outras áreas da organização, tá? Alguns exemplos, eu não vou me atentar a me aprofundar nessas metodologias aqui, porque existem literaturas, livros, temas variados sobre cada uma delas. Eu separei aqui à direita algumas perguntas que, em alguns casos de empresas mais enxutas, já geram uma discussão que leva a se deixar um dia inteiro. São algumas perguntas diferentes, assim, mas que servem para reflexão, né? Se daqui a 10 anos seu negócio desse certo, qual seria a capa da Forbes? Quais são as minhas referências e por quê? Se eu pudesse fazer 3 pedidos para o gênio da lâmpada, quais seriam? E o que tira meu sono hoje? Quais são as minhas preocupações?
essas perguntas bem trabalhadas com uma diretoria, com os sócios, nossa, já geram vários insights aí bem legais. Eu separei aqui 3 dessas ferramentas. Isso aqui são exemplos reais da própria conexão aí, fresquinho. A gente fez o nosso planejamento agora há mais ou menos umas 3 semanas. E essas foram 3 estruturas que a gente usou, usamos outras também, mas essas 3 estruturas eu gosto pra caramba, assim. O Open the Box é uma estrutura super legal, bem enxuta, bem objetiva, que serve para você analisar de forma interna a sua empresa, o que você quer parar de fazer, o que você quer adicionar na sua empresa e o que você quer reciclar. Então, isso já gera uma série de insights dentro do seu time. É muito legal fazer exercício com um grupo multidisciplinar, envolvendo mais de uma área, envolvendo o máximo de pessoas possível dentro dessa estratégia. O Market Assessment, que é uma análise bem forte sobre o mercado, sobre necessidades do cliente, persona, público-alvo. E o SWOT, né? O famoso SWOT, que ainda é muito bom de ser feito. Você, de forma bem resumida, consegue analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio ou da sua área. E isso gera uma quantidade de insights absurda para você depois, por exemplo, desdobrar isso em OKRs, tá? O ponto que eu queria trazer aqui né, um dos grandes ganhos da estratégia, e eu sempre trago isso como algo forte quando a gente está definindo uma estratégia, é você saber dizer não. O planejamento ajuda muito a dizer não. Ajuda muito. E tem muita empresa que esquece disso. Tem muita empresa que quando vai fazer isso aqui, ó, nossa senhora, mas surge coisa que a empresa vai revolucionar o mundo com 60 mil projetos, que o time começa a perceber que não vai dar conta de executar isso, porque não tem foco, porque não tem foco de energia, porque não tem prioridade. Então, é muito importante saber dizer não no planejamento estratégico. É muito importante saber fazer esse funil, tá? E muito desse funil vai na etapa seguinte, que é a etapa de estratégia. A estratégia serve muito para poder realmente definir. Não, ok, fiz o diagnóstico, entendi tudo o que está acontecendo aqui, mercado interno, forças, fraquezas, o que eu tenho que parar de fazer, o que eu vou começar, ideias. Agora vamos lá. O que eu vou transformar efetivamente em estratégia para minha empresa ou para minha área? Estratégia é um termo muito antigo, né? Vem aí no conceito mesmo militar, né? Estratégia significa ali liderar recursos para vencer uma batalha, se a gente for olhar para a definição mesmo. E muita gente ainda questiona, assim, quando a gente entra com esse tema de estratégia, né? Pô, ainda faz sentido, Lucas, fazer planejamento estratégico nesse mundo que a gente vive hoje? Mundo VUCA, mundo BANI, tudo mudando o tempo todo, uma grande loucura, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer mês que vem. E por isso mesmo que é tão importante o planejamento estratégico. Essa é a principal questão, né? Quanto mais incerto o cenário, mais se torna importante você ter um planejamento estratégico. Porque ele passa a ser a base que você segue na sua empresa para poder se atualizar caso alguma coisa aconteça. Não é que você colocou aquilo ali não vai ser alterado nunca. Claro que pode ser alterado e deve, tem que ser inclusive revisto, mas você ter uma estratégia bem definida é importante para você poder competir naquele mercado que tem concorrentes e trabalhar com os recursos que você tem, que são recursos finitos. Quando você, por conta desses 2 cenários, você precisa ter uma estratégia bem definida. E a estratégia, ela traz alguns benefícios. Primeiro, uma boa estratégia direciona. Quem aí não lembra dessa frase maravilhosa da Alice, né? Na verdade, do gato da Alice. Acho que é Cherrice, né? Cherry, eu não lembro o nome dele. Acho que é alguma coisa assim. Né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. A estratégia ela serve muito para dar essa direção. Uma direção clara de para onde a gente está indo. E aí está muito envolvido o não, o saber dizer não, o saber abrir mão de algo naquele período. Segundo, ela delimita, ela deixa claro que se você vai para um caminho, você não vai para o outro. Você deixa claro onde você está saindo, onde você vai chegar. Você abre mão de um lugar para ir para outro. Você tem isso delimitado. E, em terceiro lugar, ela simplifica. Ela simplifica toda aquela análise de diagnóstico que a gente fez com aquelas ferramentas todas. Deixa claro para o time qual é o caminho que essa empresa quer seguir, qual é o resultado que essa empresa quer alcançar. Aqui eu trouxe, para fechar esse tema da estratégia, perguntas que uma boa estratégia tem que responder, tá? Bem resumido, assim, né? Óbvio que podem surgir vários outros insights, tá, gente? Mas, de novo, a gente tem que saber priorizar, a gente tem que saber focar.
Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que são importantes saírem como resultado final de uma estratégia. Então, qual é o propósito dessa empresa? Pode ser que a empresa já tenha um propósito, então é o momento de rever ele, é o momento de, fazendo esse diagnóstico todo, faz sentido alterar alguma etapa desse propósito? Faz sentido alterar algum conceito desse propósito por conta de alguma coisa que a gente identificou? Qual é o core business, o foco de atuação dessa empresa, em que ela é especialista, a proposta de valor, o que faz hoje os clientes amarem essa empresa, o que faz a gente ser melhor do que a concorrência. Para quem que essa organização está entregando esse valor, né? Quem são esses clientes? Qual é o perfil social, demográfico, região? E o que essa empresa deseja para o futuro, né? Qual é a visão dessa empresa? Então, são algumas práticas, algumas respostas que seria interessante essa empresa ter ao final de um planejamento. Aqui eu trouxe uma estrutura que é muito o que a gente usa de base para depois de dobrar em OKRs, quando a gente define estratégias de algumas organizações. É ter um propósito bem definido, né? Então, um grande objetivo, um grande porquê dessa organização, e embaixo desse porquê, pilares estratégicos que sustentam esse porquê. Então, como que eu sustento um propósito? Tem que ter alguns caminhos escolhidos por essa organização. Isso vem muito da proposta de valor, isso vem muito das práticas que aquela empresa precisa implementar para cumprir esse propósito. E, em terceiro lugar, uma dica extra aí que é ótimo para tangibilizar em algumas organizações que precisam disso, é ter KPIs para esse pilar estratégico. E aqui eu não estou falando de OKR, eu estou falando de indicador, sem prazo, sem uma meta definida mesmo, um KPI, um indicador. Eu preciso ter um indicador para acompanhar se aquele pilar estratégico está sendo desenvolvido para alcançar o propósito. Esse é um formato de estrutura bem simples que pode ser aplicado em muitas organizações para você conseguir tangibilizar um planejamento estratégico para uma empresa inteira que precisa compreender essa estratégia. Tem um exercício aqui, tá? É um exercício, assim, filosófico. Eu nunca trabalhei no Nubank, sou só cliente, mas no site deles eu consegui encontrar essas informações lá. Então, tem um propósito grande ali, lutar contra a complexidade para empoderar pessoas e alguns pilares. Queremos que os clientes amem fanaticamente, somos famintos e desafiamos o sistema, o status quo, construímos times fortes e diversos e buscamos eficiência inteligente. Olha que interessante essa estratégia. Olha que claro que fica. Você consegue olhar para cada um desses pontos e entender qual o foco que a empresa tem que dar naquele pilar. Esse pilar sustenta esse propósito. E isso fica claro para o time. Só de você olhar para essa estrutura, você consegue entender o que nessa empresa, por exemplo, é aceito e o que não é aceito. Na hora de tomar uma decisão na sua área, você consegue tomar essa decisão olhando para esses pilares e vendo em qual pilar que você tem um impacto maior. Um terceiro nível seria pensar em KPIs para esses pilares, coisa que eu não me atrevi, mas que talvez, queremos clientes que amem fanaticamente. Um próprio NPS seria um ótimo indicador para estar aí, como um pilar estratégico, um KPI de um pilar estratégico. O que isso mostra? Que todo mundo do Nubank tem que estar atento ao NPS. Esse é um pilar estratégico da empresa. E faz total sentido isso para o Nubank. O Nubank se destaca muito por esse atendimento ao cliente. Essa estrutura, ela é a base para você conseguir desdobrar isso em OKRs. Eu percebo muito que as organizações não fazem isso. Elas vão direto para o OKR. E elas não conectam esses OKRs à estratégia. E isso acaba criando um buraco no meio dessa empresa. Você tem uma diretoria, uma liderança que está focada numa estratégia e você tem um time que está sendo cobrado por OKRs que não estão conectados a essa estratégia. E isso acaba dificultando muito o dia a dia dessa empresa e não tendo os benefícios que o OKR poderia ter. Por quê? A partir disso, a partir dessa estratégia definida, é que vem a execução. E eu adoro essa frase também do John Doerr, né? Ideias são fáceis, execução é tudo. No planejamento estratégico, vai sair um monte de ideia de projeto, conforme eu falei. Isso vai acontecer à beça. Mas não adianta nada. Se essas ideias não forem executadas, elas não vão trazer o resultado que a empresa espera. Então, de novo, o não é muito importante. Vão surgir projetos incríveis. A gente estava fazendo planejamento estratégico agora. Surgiram coisas incríveis de ideias para acontecer na empresa, para serem implementadas na Conexão esse ano. E eu sei, a gente, definindo ali com o time, viu que algumas não seriam possíveis agora. Talvez seriam possíveis num segundo momento.
E isso é importante o time ter clareza, porque senão ele não vai conseguir executar. Se ele não conseguir executar, ele vai ficar desestimulado, vai passar a desacreditar nesse modelo. Então é muito importante ter um foco bem claro na definição dessa estratégia. E aí, o OKR, ele ajuda muito nisso. O OKR, ele ajuda muito nessa execução. Ele ajuda muito em conseguir colocar essa estratégia em prática. Então, agora, voltando aos OKRs, já que a gente falou aí da estratégia, do planejamento, vamos partir para a implementação. Como que a gente desdobra essa estratégia em OKRs e implementa isso numa organização ou numa equipe? Primeiro, um exercício que a gente vê em muitas empresas é os OKRs serem bidirecionais. O que isso significa? Significa que eles não são top-down, né? Então, você tem uma estrutura de que a organização sim define a estratégia, ela comunica isso ao time, e na hora de definir os OKRs, eu envolvo os meus times na construção desses OKRs. A ideia, inclusive, é que a maior parte dos OKRs venha do time, e não da diretoria, porque a diretoria já teve o papel lá na estratégia. Ela já teve o papel lá dela relevante, de olhar para o mercado, de ter acesso a dados que só ela talvez tenha, de conseguir, né, olhar à frente, estar estudando esse mercado mais profundamente. Agora, na hora de definir OKRs, eu preciso que o time envolva nessa construção. E isso é bidirecional. Então, sim, é legal os líderes rascunharem algumas coisas para o time não chegar com isso tão cru, principalmente na implementação de uma empresa que nunca viveu isso, mas o time tem que conseguir voltar com esses OKRs de volta. Tipo assim, olha aqui, líder, olha o que a gente fez. A gente mudou isso e isso. Vê se faz sentido. Porque a gente acredita que assim é mais conectado com a nossa rotina, com os nossos desafios. Então, é legal que a liderança defina 3 OKRs organizacionais que são anuais, tá? Eu vou falar logo mais dessa cadência, mas a ideia é que eles sejam anuais. Então, eu vou ter OKRs para o ano de 2023, com base nesses direcionadores que a gente criou aqui agora, com base nesses pilares, com base no propósito. Esses OKRs, eles têm prazo, eles são anuais, eles não são como os pilares e o propósito que não tem prazo, que é algo da estratégia, que é algo que pode ser em 5 anos, em 10 anos. Os OKRs não, ele tem prazo, então eu vou definir objetivos e KRs para o ano, que são OKRs estratégicos, e vou desdobrando isso com o meu time. Como que acontece esse desdobramento? A ideia, para a gente criar os OKRs táticos, que seriam os OKRs das equipes, é que cada equipe reflita sobre como pode contribuir para esses OKRs estratégicos. Como que eu, enquanto RH, por exemplo, posso contribuir para esses direcionadores, para esses OKRs estratégicos que foram criados pela liderança. Então, os times começam a refletir sobre isso, a pensar em como ele pode responder essa pergunta. Que atividade que ele deve fazer para poder conquistar esses OKRs estratégicos? Porque muito do trabalho vai vir do próprio time, não vai vir da diretoria, vai vir do time. Então, o time tem esse papel de criar esses OKRs táticos. A ideia, inclusive, é que isso seja feito em conjunto, tá? Isso é uma grande diferença do modelo tradicional de metas, né? Que é muito dividido por área. É muito interessante que você reúna times para que eles em conjunto pensem nesses objetivos. Porque senão você cria silos de novo. Você cria times que estão concorrendo e às vezes fazendo coisas parecidas para chegar num lugar. Às vezes até concorrendo para um resultado que é igual, né? Então, você tem ali em cima um OKR simples, que seria um OKR que depende só de um time. Isso é possível, não é que é errado. Esse objetivo aqui com esses KRs é uma coisa só do RH. Não tem envolvimento de outras áreas. Tudo bem. E esse OKR vai impactar nesse OKR estratégico. Agora, o mais interessante é você propor essa junção. Então, 2, 3 times vão se unir para pensar em como eles podem contribuir para aquele direcionador. Porque com certeza eles vão poder agregar muito mais valor juntando uma área com a outra, juntando, às vezes, um cliente interno, né, que não deixa de ser um cliente, passa a ser um corresponsável daquele objetivo. Isso muda muito a forma como essa área enxerga esse OKR. E ali tem uma recomendação de quantidade, que é uma prática, assim, não é uma regra, tá? De 2 a 3 objetivos em qualquer nível, seja no estratégico, seja no tático, seja no individual, e de 2 a 5 resultados chaves para cada objetivo. Isso é uma recomendação, de novo, para a gente não perder foco e para a gente também ter um mínimo necessário. Ter um objetivo com um KR pode ser muito limitante, pode não conseguir compreender de forma geral se aquele objetivo foi realmente atingido. Lembra do exemplo que a gente deu lá no início? Daquele objetivo de experiência incrível do cliente, que a gente adicionou um KR ali que está ligado a uma meta de controle, né? Então eu consigo acompanhar se eu não estou gastando custo à vontade. Eu tenho um controle também para gerar essa experiência. Então essa quantidade é uma recomendação, tá?
Essa tela aqui, normalmente, a galera adora quando eu mostro aqui, porque, nossa, Lucas, agora ficou claro, você falou minha linguagem, né? Organograma, RH gosta de organograma. Brincadeira, mas a ideia aqui é mostrar como é que fica essa estrutura, assim, de forma mais linear, né? Ela não fica bonitinha como está aqui, né? Aqui é um exemplo mais simples de como ficaria essa estrutura. Então, a gente tem lá em cima 3 objetivos organizacionais, que seriam esses OKRs estratégicos do ano, com os seus próprios KRs, e eles têm uma cadência anual, então eles são definidos por um ano inteiro. Essa é a prática que a gente recomenda. Depois, a gente tem os objetivos de cada time, que são trimestrais. O OKR, de forma geral, trabalha com período trimestral. Isso também não é uma regra. Existem empresas que trabalham até com período mensal de times, mas o que a gente vê de mais assertividade é no período trimestral. E depois, que está até ali um pouco embaçado, tem os objetivos individuais, OKR individuais, que tem muitas empresas que trabalham, mas a nossa recomendação é que também isso não seja no primeiro momento, isso seja num segundo, num terceiro momento, porque exige uma maturidade do time para trabalhar com OKRs individuais. Se você começa com essa estrutura inteira, você começa com muita coisa para esse time focar. E aí você já perde o objetivo do OKR, que é ter foco, que é ser enxuto. Então, é importante, talvez, você começar só com o OKR de área e depois ir introduzindo OKRs individuais, que estão muito ligados a desenvolvimento, a cultura, a objetivos individuais de cada colaborador. A partir dessa implementação, começa a parte de acompanhamento e atualização, que é uma das partes mais interessantes do OKR. Muitas empresas não dão foco nisso e acabam olhando para o OKR depois e falando, esse negócio não funciona aqui na minha empresa, porque a gente definiu isso lá no início do ano e ninguém mais olhou para isso. Quando eu ouço isso, eu falo, mas você não fez uma das partes mais importantes da estrutura, que é realmente acompanhar e atualizar. A gente tem alguns encontros, pelo menos 4 encontros formais para acompanhar esses resultados ao longo de um período. Então, isso é essencial, tá? Primeiro de tudo, nada escrito em pedra. O OKR, ele permite alteração com o negócio rodando, porque as coisas mudam enquanto a gente está fazendo. Quem estava lá em 2020, dando exemplo da conexão, deixa eu até beber uma água aqui, porque foi um momento... Vocês imaginam, né? Nós somos uma consultoria de RH prestando serviço para várias empresas. Consultoria, prestador de serviço é o primeiro a ser cortado, né? Você tem um problema tal, corta, para tudo. A gente tinha muita ação presencial, muito treinamento planejado. A gente tem um serviço que é ser o RH de muitas empresas. Então, muitas empresas foram impactadas com essa questão do trabalho presencial e a gente foi responsável por transicionar essa galera toda para o remoto de um dia para o outro, uma semana para outra, empresas que nunca tinham vivido isso. Então, foi um momento de completa alteração de tudo que a gente tinha planejado, de tudo, assim, tudo mudou. Não faz sentido nesse momento eu manter os OKRs. Os OKRs mudam todos. Nem sempre vão mudar todos, às vezes eu vou mudar parte deles. Mas eu tenho liberdade para alterar isso ao longo do caminho. E por isso que essas cerimônias de atualização e acompanhamento são tão importantes, para justamente manter isso aqui atualizado. Essas são as cadências principais de OKR. Isso aqui não é, de novo, uma regra, é uma recomendação, é o que a gente vê de prática na maioria das empresas. Então, a gente tem uma cadência anual, que é esse estratégia que eu comentei com vocês. A gente tem uma cadência trimestral, que são os líderes e as equipes planejando os OKRs. A gente tem uma cadência semanal, que é o check-in, que é onde o time acompanha essas entregas semanalmente, se elas estão sendo entregues, o que foi feito, problemas que foram encontrados, soluções, reaprendizados sobre algo que aconteceu. E, no final do trimestre, eu tenho o fechamento do OKR e a apresentação dos resultados para todo o time, tanto do que foi concluído, como do que está por vir no próximo trimestre. Então, essas cadências são, assim, as mínimas necessárias para poder ter uma estrutura de OKR dentro da sua empresa. Destacando o check-in aqui, gente, porque realmente, assim, o check-in é o coração da empresa. O Felipe Castro é um estudioso, aí, um dos caras que é muito responsável pela disseminação do OKR aqui no Brasil, já está há bastante tempo falando desse tema, e ele fala muito isso, né? Como que o check-in semanal é provavelmente a ferramenta mais poderosa para tornar o OKR cultura na sua empresa. Porque se você tem um compromisso semanal com os times para acompanhar essa entrega, pensem bem. No final do trimestre, todo o time apresenta o resultado. Se você está vendo isso toda semana, não é surpresa para ninguém o time que alcançou ou não alcançou, né? Ou o time que não atualizou o OKR porque deveria e o que atualizou. O check-in, ele passa a ser essa cerimônia de você
estar sempre acompanhando os resultados. A ideia não é criar mais reunião e tal, e reuniões improdutivas, né? A ideia realmente é a gente ter ali um foco em melhorar os OKRs. Então, a gente tem reuniões regulares para justamente ficar ali melhorando esse OKR, afinando, olhando um time para o outro, talvez como ele pode contribuir. O foco é em melhorar o resultado. É esse o foco. Não é ficar dando desculpa, né? Não é ficar falando, isso aqui não aconteceu porque isso aqui mudou e tal. Não. Melhorar o resultado, lições aprendidas. Essa é muito a linguagem do check-in, né? Ele tem que ser sobre como melhorar realmente o OKR, sobre o que foi de aprendizado, o que eu vou melhorar, e o foco é esse. Não dá para transformar essa reunião numa reunião de daily, por exemplo, numa reunião de status diário de atividade. Não, o foco são resultados. E isso faz toda a diferença. Quando você cria uma reunião dessa e transforma isso em cultura, o time fica muito conectado ao resultado. Você não perde aquela estratégia que você definiu lá no final do ano anterior. Ela fica forte o ano inteiro. Isso faz toda a diferença. E aqui um plus, assim, que isso aqui é para a galera salvar aí, porque isso aqui gera, assim, ajuda muito as empresas na hora de implementar, né? A gente tem aqui um calendário recomendado, óbvio, de como essas cerimônias acontecem ao longo do ano. Porque como a gente tem trimestres, esses ciclos se repetem, né? Então a gente tem aí uma sequência de 8 principais datas que têm que ser cumpridas para que você tenha um calendário de cerimônias de OKR rodando na sua empresa. Tem a construção de OKRs estratégicos, depois a apresentação desses OKRs para as equipes, aí os times vão e constroem seus OKRs táticos, eles são aprovados e ajustados, depois a gente apresenta isso para a empresa inteira, acontecem todas as reuniões de check-in, você pode ter um momento ali no meio de revisar esses OKRs, e depois você tem uma cerimônia de encerramento e apresentação do próximo ciclo, e isso se repete continuamente ao longo do ano. Essa é uma estrutura aí resumida de como roda um OKR dentro de uma organização ao longo de um ano. Pessoal, para fechar e a gente abrir aqui para dúvidas, comentários, angústias, reclamações, para mim o mais lindo de qualquer estrutura ágil é que as pessoas são mais importantes do que os processos. E como as pessoas são mais importantes e as empresas são vivas, a gente precisa estar o tempo inteiro em constante mudança, né? Em constante mudança. Então, essa frase do Grove, para mim, resume muito o que é o OKR e como que ele é relevante em qualquer organização. Se a gente está muito atento e conectado ao time para essas transformações, para ouvir com clareza o que o cliente está querendo dizer, para ouvir o time com feedbacks que o time tem, você consegue se atualizar rápido e mudar uma trajetória com velocidade. E isso vai ser essencial para você atingir aqueles resultados no final do ano. Deixo aqui também algumas referências, tá? Livros, sites, pessoas, organizações exponenciais. É um livro muito legal para quem está focando em olhar isso de forma mais estrutural. Ele fala muito do OKR, grande parte do livro fala dos OKRs, então tem exemplos de abordagens do framework, enfim, é muito legal. Tem um foco também em OKRs individuais. Avalie o que importa, é a Bíblia do OKR, né? Assim, é o livro do próprio John Doyle, é um dos pioneiros aí, então é muito legal esse livro. Ele não é tão didático, ele é mais de histórias e cases, mas vale super a pena também. E tem outras recomendações aí, o How Google Works é muito interessante também, grande parte dele fala dos OKRs também. Enfim, e aqui algumas ferramentas Por que as ferramentas são legais, tá, pessoal? Não só para a sua empresa ter a ferramenta, mas eles produzem muito conteúdo sobre OKR, muito conteúdo. Tem e-book, tem live, tem vídeo. Então, eu acho que o conteúdo bom ele tem que ser compartilhado, e por isso que eu estou colocando aqui como referência para vocês consultarem também. E para fechar, um convite para vocês. Hoje mesmo, assim, não é brincadeira. Hoje encerra a Black Friday da Conexão Talento. E na Black Friday da Conexão Talento, a gente disponibilizou um mini treinamento sobre OKR de forma gratuita. Então, até hoje, se vocês se inscreverem, vocês vão ganhar esse treinamento aí de forma gratuita. É um treinamento gravado. Eu vou um pouco mais a fundo no conceito do OKR que eu passei aqui de forma mais superficial, em como escrever um objetivo, em como escrever um OKR, em como funcionam esses encontros, em qual é a cultura que essa empresa precisa ter para ter essa estrutura implementada. Então, convido vocês a se inscreverem, quem quiser, óbvio.
E além disso, tem meu LinkedIn ali embaixo também. Quem quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, de vez em quando eu estou promovendo um conteúdo sobre OKR também, sobre estratégia, sobre planejamento. Vai ser um prazer receber vocês por lá.